Pessoal, vamos falar hoje da responsabilidade civil do Estado. Pessoal, existe dois tipos de responsabilidade: a responsabilidade objetiva e a subjetiva. Vamos falar da responsabilidade objetiva. Para ter responsabilidade objetiva, tem que ter três elementos. E os três elementos são a conduta, o nexo causal e o dano. Então, pessoal, para ter a responsabilidade civil do Estado, basta ter uma conduta, ter um dano e ter o nexo causal para que o Estado seja obrigado a indenizar. E para que haja a responsabilidade subjetiva, tem que ter a conduta, o nexo causal, o dano e tem que provar que existiu ou o dolo, tem que provar que teve ou o dolo ou a culpa do agente público. Né? Aí se chama responsabilidade civil subjetiva. Pessoal, existe também as excludentes de responsabilidade civil do Estado. Quando o Estado não está obrigado a indenizar a vítima. Quando for caso fortuito ou força maior. Quando a culpa for exclusiva da vítima ou ato exclusivo de terceiros. Então o Estado não é obrigado a indenizar. Aqui, ó, uma tabelinha para a gente entender melhor. Responsabilidade objetiva. Pessoas jurídicas de direito público. Empresas públicas e sociedade de economia mista prestadoras de serviços públicos. Tem responsabilidade civil objetiva, ou seja, quem responde é o Estado. Quando o agente público ele comete alguma irregularidade, alguma coisa que prejudique o terceiro, quem responde não é o funcionário, o agente público. Quem responde é o Estado. Não adianta você ir lá e processar o agente público, que o juiz nem vai olhar o mérito. Quem responde é o Estado. Empresas privadas que prestam serviço público por delegação do Estado. Responsabilidade civil objetiva. Responsabilidade subjetiva. Ato omissivo do poder público, culpa anônima. Um exemplo. Você está ali em uma rua que era para o poder público ter calçado ou tampado aquele buraco. Você cai, quebra uma perna ou você danifica um bem. Aí se chama responsabilidade subjetiva. Né? Empresas públicas e sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica. É responsabilidade subjetiva. Para você não trocar, ó, prestador de serviço público é objetiva. Exploradora de atividades econômicas é subjetiva. Agente público em ação regressiva ajuizado pelo Estado é responsabilidade subjetiva. Aqui tem que provar, aqui nesses aqui, nesse, tem que provar o dolo ou a culpa para ser indenizado. Cá, na objetiva, não precisa provar nem o dolo nem a culpa. Só o nexo causal, a conduta e o nexo causal, a conduta, né, e o resultado, né, o prejuízo. Aqui, ó, uma figura ilustrativa. Dá para ilustrar bem. Aqui, ó. O agente público causou um dano a terceiro, né? O terceiro vai e processa o Estado, querendo ressarcimento. O Estado pode chegar, poxa, velho, nós tivemos um prejuízo aqui de 100 mil reais.
Vamos cobrar do agente público. O Estado vem, uma ação regressiva e cobra do agente público. Se chama ação regressiva. Aí tem que provar o dolo ou pelo menos a culpa do agente público para ter a ação regressiva. Aí se chama responsabilidade subjetiva do Estado. Aqui, pessoal, a teoria adotada pelo Brasil é a teoria do risco administrativo. É a teoria adotada aqui no Brasil, o risco administrativo. Responsabilidade objetiva. Atos comissivos. A administração tem a obrigação de indenizar a vítima pelo ato danoso e injusto que lhe foi causado, não sendo necessário a vítima provar a culpa dos agentes ou falta de serviço para que surja a responsabilidade. É necessário que a vítima comprove que sofreu um dano e que ele é injusto. Porém, se comprovado pelo poder público que a vítima teve culpa, a indenização será amenizada ou excluída. Essa aqui é adotada pelo Brasil, risco administrativo. Mas tem aqui a culpa administrativa, né? Falta do serviço, atos comissivos. Então, mas não é importante a gente saber. Tem que saber da teoria adotada pelo Brasil, que é o risco administrativo. Mas se vocês quiserem ler, podem ler aí. Mas o importante é esse aqui. Vamos fazer, pessoal, agora umas questões, né, sobre esse assunto. A Constituição Federal preceitua que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Tal responsabilidade, via de regra, é objetiva, entretanto, pode ser excluída por alguns fatores. Assinale aquela alternativa, né? Assinale a alternativa que não configura uma excludente. Caso fortuito é excludente, força maior é excludente, atos de terceiro é excludente, culpa exclusiva da vítima é excludente, culpa concorrente não. Petrônio conduzia um veículo automotor, momento em que foi atingido pelo automóvel da autarquia XYZ, causando danos sérios ao seu carro. Foi utilizado diuturnamente em suas atividades laborativas. Nesse cenário, a responsabilidade civil da autarquia foi objetiva, dispensando a comprovação de dolo ou de culpa, considerando que a responsabilização civil da administração pública direta e indireta prescinde da discussão sobre o elemento anímico, pode ser, mas vamos ver aqui outro. Objetiva, dispensando a comprovação de dolo ou de culpa, por se tratar de entidade de direito público, integrante da administração pública indireta. Pode ser também saber, mas vamos ver a outra. Subjetiva não é. É objetiva, vamos ver a D. Objetiva, dispensando a comprovação de dolo ou culpa, por se tratar de órgão integrante da administração pública direta, autarquia. Objetiva, letra B, dispensando a comprovação de dolo ou culpa, por se tratar de uma entidade de direito público, integrante da administração pública indireta, letra B. Porque a autarquia é integrante da administração pública, né? Agora só que é pública e indireta. Tá vendo? Letra B mesmo. Na hipótese de um agente público, enquanto presta os serviços públicos, ocasionar danos a um terceiro particular, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é correto afirmar que o terceiro lesado
não poderá responsabilizar o ente público para o qual o agente presta serviço em nenhuma hipótese. Está errado. Letra B. O ente, o ente público para qual o agente presta serviço público é responsável pelas condutas do agente, apenas subsidiariamente. Errado. É objetivamente. O ente público para o qual o agente presta serviço público é responsável objetivamente pelos danos que os seus agentes causaram a terceiro. É a letra C. Mas vamos ver a D aqui. Para que o ente público, para qual o agente presta serviço público ser responsável, o terceiro lesado deve identificar o agente causador do dano, provar a sua culpa. Não precisa provar nem dolo nem culpa. Uma responsabilidade objetiva. O ente público para o qual o agente presta serviço somente será responsabilizado mediante a comprovação de culpa do agente do evento. Então, nem precisa comprovar nem dolo nem culpa, só na subjetiva que precisa provar dolo ou culpa. Então, a letra C mesmo, sem dúvida. Para o servidor público, a responsabilidade civil da administração pública é um conceito de fundamental importância, porque trata da reparação de danos causados a terceiros em decorrência das atividades ou omissões do Estado. Dentre as alternativas a seguir, qual é a única que traz corretamente um exemplo onde a responsabilidade civil da administração pública garante a reparação do contribuinte? Acidente por embriaguez, não. Acidente causado por problema mecânico de um carro, não. Qualquer tipo de acidente de trabalho, não. Acidente de trânsito causado por buraco na rua, aí sim. Sobre o tema responsabilidade civil do Estado, a final alternativa correta. Para a teoria objetiva, a indenização só será devida se forem constatados o ato, o dano e a culpa do agente. Teoria do risco integral, também conhecida como teoria da irresponsabilidade estatal. O Brasil adota na relação de direito administrativo a teoria pública do risco administrativo. É isso aqui. O Brasil adotou a teoria do risco administrativo. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas e as de direito privado, prestadores de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. No que concerne à responsabilidade civil do Estado, o direito brasileiro adota-se como regra risco administrativo.